No episódio de hoje, histórias de caminhoneiro de terror, um compilado de histórias sinistras e macabras que não aconteceram de verdade, mas poderiam ter acontecido com você. História 1. A última parada na estrada 66. Meu nome é Osvaldo. Sou caminhoneiro há 23 anos, desde o tempo em que celular era luxo e se guiar pelas estrelas ainda fazia sentido. Conheço cada curva da BR-101, cada posto da Transamazônica, cada silêncio da noite rodando pelo interior do país. Mas tem um trecho, tem uma estrada, que eu evito até hoje. E se você for esperto, vai evitar também. Era uma terça-feira qualquer de outubro. Peguei uma carga leve de eletrodomésticos saindo de Feira de Santana, com destino a São José do Rio Preto. A rota era tranquila, mas o GPS, teimoso, me jogou por uma estrada secundária pouco conhecida, a Estrada 66. Dizia ser um atalho. Nunca confie em atalhos. A noite caiu pesada, como um cobertor de chumbo. A lua parecia um olho cego no céu, apenas me observando sem dizer nada. E a estrada? Bom, a estrada parecia respirar. A cada quilômetro, as faixas no asfalto pareciam mais apagadas. As árvores se fechavam, como se a floresta estivesse tentando engolir o caminho. O rádio chiava, e nem mesmo o som do motor quebrava aquele silêncio grosso, o tipo de silêncio que parece ter dentes. Foi então que vi um homem parado no acostamento. Usava um paletó cinza, chapéu e segurava uma maleta. Nada muito estranho se não fosse por um detalhe. Ele acenava para trás de mim. Olhei pelo retrovisor. Não havia ninguém. Acelerei. 50 metros depois, outro homem. Mesmo paletó. Mesma maleta. Mesmo aceno. Para trás de mim. O suor escorreu pelas costas. Meu corpo reagia antes da mente entender. Aumentei a velocidade. 100 por hora. 120. O caminhão rugia como uma besta sendo espancada. E mesmo assim, lá estava ele. De novo. Parado no acostamento. Acenando. Era como se o tempo tivesse enganchado, preso numa repetição doentia. Um loop. Comecei a gritar sozinho na cabine. Xingava o GPS, o frete, o mundo. Mas o mundo não respondia. Até que o farol iluminou algo à frente. Algo errado. Era um posto de gasolina abandonado. As bombas estavam corroídas, o letreiro despencando. Mas o pior era o letreiro eletrônico piscando, ainda ligado, com uma única palavra. Entre. Meus dedos viraram chumbo. O caminhão entrou sozinho. Eu juro por tudo que é sagrado, eu não virei o volante. Mas ele virou. Como se mãos invisíveis estivessem no controle. Fui parar em frente à lojinha do posto. As luzes estavam apagadas, mas uma televisão lá dentro estava ligada, transmitindo um vídeo de segurança. Mostrava a mim mesmo chegando no posto. Mas o relógio marcava 3 horas e 12 minutos da manhã. E ainda eram 2h47. Nesse momento, tudo congelou. Um som grave, úmido, começou a ecoar, como um choro afogado ou uma risada cheia de dentes. A porta da loja se abriu. Não havia ninguém visível. Mas o cheiro era de terra molhada, diesel e carne apodrecida. De repente, reflexos no para-brisa. Reflexos de pessoas atrás de mim, dentro do caminhão. Mas eu estava sozinho. Girei a chave. Nada. A bateria estava cheia, mas o motor se recusava. Na tela da TV, meu reflexo sorriu e estendeu a mão, como se dissesse: agora é sua vez. Eu saí correndo da cabine. Nem pensei. Apenas corri, os pés afundando na lama imaginária que antes era asfalto. O posto parecia se afastar, como se o mundo estivesse se dobrando em volta de mim. E no meio da estrada, lá estava ele, de novo, o homem da maleta. Mas agora ele estava de frente. E o rosto não tinha traços. Era uma massa cinza, lisa, como uma máscara de argila, sem olhos, sem boca, sem história. Ele abriu a maleta. E lá dentro havia um volante. O mesmo volante do meu caminhão. E eu entendi. Aquilo não era um homem. Era um recrutador. A estrada
Era um cemitério de motoristas. E agora era minha vez de fazer parte dela. Acordei horas depois, deitado na sarjeta. O sol nascendo, os pássaros cantando. Meu caminhão estava ao lado, desligado, mas o tanque cheio, a carga intacta. Tudo parecia um sonho, exceto por um detalhe. A chave não funcionava mais. E sobre o painel, havia um paletó cinza, dobrado cuidadosamente, com uma pequena etiqueta costurada por dentro. Bem-vindo à equipe. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 2. O assobio na floresta. Lucas sempre amou aventuras ao ar livre. Naquele feriado prolongado, decidiu explorar uma trilha pouco conhecida, escondida no coração da floresta de Pedra Alta. Logo nos primeiros metros, sentiu o ar mudar. Estava mais denso, pesado, como se o próprio ambiente o estivesse empurrando para trás. A trilha era estreita, serpenteando entre árvores tão altas e antigas que mal deixavam a luz do sol atravessar. Os troncos, cobertos de musgo, pareciam observar sua passagem, e o chão fofo abafava os sons de seus passos, tornando o silêncio ainda mais opressor. Ele respirou fundo, absorvendo aquele cheiro úmido de folhas em decomposição, quando, de repente, um assobio cortou o ar. Primeiro foi suave, quase uma nota perdida entre o farfalhar das folhas. Lucas franziu a testa e parou, girando lentamente o corpo. O som parecia ter vindo de todos os lugares. E de lugar nenhum. O coração acelerou, mas ele forçou um sorriso. Deve ser o vento. Ou um pássaro, murmurou para si mesmo, como quem tenta convencer mais a própria mente do que responder à razão. Continuou andando. As árvores se fechavam ainda mais à medida que avançava, e a luz sumia gradativamente, até que o mundo ao seu redor parecia mergulhado num crepúsculo eterno. Então, novamente, 4 notas curtas, repetidas com precisão matemática. Um assobio frio, sem alma. Lucas parou, olhando ao redor. Não havia ninguém, nem ao longe. A floresta, até então silenciosa, agora parecia conter a respiração, como se estivesse à espreita. Ele pigarreou, tentando afastar o pânico que começava a se formar como uma sombra atrás de seus olhos. Retomou o passo, acelerando enquanto o assobio persistia. A cada 10 passos, o som se repetia, com a mesma distância, como se uma presença invisível o acompanhasse, sem pressa, mas com constância. Seu peito começava a doer pela respiração cada vez mais curta e ansiosa. E então, percebeu. Não importava para onde andasse, o assobio permanecia, sempre à mesma distância. Nunca mais perto, nunca mais longe. Olhou para trás e viu apenas o corredor infinito de árvores escuras e retorcidas, com galhos que se curvavam como braços secos tentando alcançá-lo. As folhas não apenas sussurravam. Agora pareciam murmurar palavras que ele não conseguia entender, mas sentia. Ameaças veladas, risos abafados, segredos de um lugar onde humanos não deveriam pisar. O chão se tornava cada vez mais irregular. Raízes salientes formavam armadilhas naturais, e Lucas tropeçou, quase caindo. Quando recuperou o equilíbrio, percebeu que havia se afastado demais. Não sabia mais onde estava. De repente, silêncio. O assobio cessou abruptamente. Lucas congelou. O silêncio era tão espesso que podia ouvi-lo, como um zumbido dentro da cabeça. À frente, entre 2 árvores retorcidas, surgiu uma clareira. No centro, um lago pequeno, cuja superfície era tão negra e lisa quanto um espelho de obsidiana. A água parecia morta, imperturbável. Aproximou-se cauteloso, e só então viu. Pegadas na lama, conduzindo da trilha até a margem. Eram idênticas às suas, até mesmo o padrão desgastado da sola das botas.
Seguiu o rastro até onde as marcas desapareciam. Dentro da água. Nenhum retorno. Nenhum sinal de que quem quer que fosse tivesse voltado. Um arrepio percorreu sua espinha, erguendo cada fio de cabelo. Deu um passo para trás, quando o assobio recomeçou. Só que agora estava atrás dele. Virou-se abruptamente. O coração martelava dentro do peito. Olhou, mas não viu nada. Apenas árvores e sombras. "Tem alguém aí?" gritou, a voz embargada. O assobio parou. E então, uma pedra foi arremessada de dentro da mata, cortando o silêncio com violência, e caiu com um estrondo na superfície do lago, espalhando ondas que distorceram seu reflexo. Lucas cambaleou, escorregando na lama e caindo sentado, com as mãos afundadas no solo frio e úmido. Tentou se levantar e, ao olhar novamente para as águas, viu, no reflexo, atrás de si, uma figura escura, alta, desproporcional, com olhos brilhantes, esféricos, e um sorriso largo e antinatural que não pertencia a nenhum ser vivo que conhecesse. Ele se virou rapidamente, e não havia nada. O som do assobio ecoou novamente, desta vez mais próximo, mais grave, como um aviso. Lucas se levantou num pulo e correu, se embrenhando de volta pela trilha, sem olhar para trás, ignorando galhos que cortavam seu rosto e espinhos que dilaceravam suas roupas. O assobio continuava, intercalado agora com uma risada abafada. Ou seria o ranger dos troncos ao seu redor? Correu até suas pernas arderem, até o peito gritar por ar. Até finalmente avistar a placa velha e desgastada que marcava o início da trilha. Saiu da floresta cambaleando e entrou no carro. Trancou as portas e encostou a cabeça no volante, respirando fundo. Quando abriu os olhos, olhou pelo retrovisor. Ali, na beira da floresta, a silhueta escura, imóvel, assobiando calmamente as 4 notas, antes de se virar e desaparecer entre as árvores. Desde aquele dia, Lucas nunca mais pisou numa floresta. Mas, às vezes, nas noites mais silenciosas, ele ainda ouve aquele mesmo assobio. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 3. O Homem do Farol Quebrado. A madrugada avançava como uma fera silenciosa, engolindo tudo à sua frente. Carlos dirigia pela velha BR-66. Uma estrada esquecida pelos mapas modernos, que serpenteava entre morros e vales cobertos por uma névoa densa, úmida, sufocante. A chuva fina transformava o asfalto em vidro escorregadio, e o farol esquerdo do seu carro falhava, piscando como um olho fatigado. Só mais 30 minutos até o próximo posto, pensou, apertando o volante. A estrada estava vazia, completamente deserta, exceto por uma placa enferrujada que ele mal conseguiu ler. Reduza. Curva perigosa. Carlos desacelerou, atento. O som dos limpadores rangia compassadamente, como um velho relógio marcando o tempo que insistia em não passar. De repente, ao fazer a curva, viu um homem parado à beira da estrada. Vestia um sobretudo escuro, encharcado pela chuva, e mantinha a cabeça baixa, escondida sob um chapéu deformado. O estranho ergueu um braço lentamente e fez sinal com o polegar. Pediu carona. Carlos hesitou. O instinto mandava seguir, ignorar, mas algo naquela figura o fazia desacelerar, como se uma força invisível pressionasse seu pé contra o freio. Parou. O homem, sem pressa, se aproximou e entrou no carro. "Boa noite", murmurou Carlos, tentando disfarçar o nervosismo. O estranho permaneceu em silêncio, fechando a porta lentamente, como se cada movimento fosse calculado. Carlos notou que ele estava absurdamente molhado, mas não parecia incomodado. Pôs o carro em movimento. "Está indo para onde?" Nenhuma resposta. Carlos arriscou um olhar de canto de olho. O homem
olhava fixamente para o para-brisa. As gotas de chuva escorrendo como lágrimas no vidro, criando padrões abstratos. O silêncio pesava, mais do que a tempestade lá fora. Então, num sussurro quase inaudível, o estranho respondeu: "Para onde você for?" Carlos engoliu seco e uma sensação gelada percorreu-lhe a espinha, como se mãos invisíveis tivessem tocado sua pele. A chuva apertava. Os trovões explodiam ao longe, iluminando brevemente a estrada e as árvores retorcidas que a ladeavam, como sentinelas disformes. O farol quebrado piscava intermitente, criando sombras estranhas dentro do carro, como se houvesse mais de uma presença ali. Carlos olhou novamente para o passageiro. Seu sobretudo escuro parecia seco. Como? Se estava encharcado há poucos minutos. O estranho virou levemente o rosto, revelando parte de sua face. Uma pele pálida, quase translúcida, onde veias azuladas serpenteavam como raízes sob a terra. Os olhos, injetados de um vermelho morto, como faróis quebrados. Carlos desviou rapidamente o olhar, o coração acelerado. "Tá tudo bem?" perguntou, a voz trêmula. Silêncio. O rádio que estava desligado ligou-se sozinho, soltando uma música antiga, distorcida, uma melodia de outra época. Carlos tentou desligar, mas os botões não respondiam. O estranho então murmurou: "O farol." Carlos arregalou os olhos. "O quê?" "O farol está quebrado." Carlos assentiu, nervoso. Eu sei. Preciso consertar." Mas, quando olhou novamente para o painel, percebeu que o farol estava funcionando perfeitamente. Ambos. Pisou no freio, mas o carro não parava. Puxou o freio de mão com força. Nada. O velocímetro marcava 80, depois 100, 120 km/h. A estrada sinuosa passava rápido demais, as árvores se transformando em borrões escuros, como pinceladas de tinta preta num quadro de horror. Carlos gritava, puxava o volante, apertava os pedais, mas o carro parecia ter vida própria. O homem ao seu lado não esboçava reação, apenas observava. Fixamente. Como um juiz silencioso. "O que você quer?" gritou Carlos. O estranho inclinou a cabeça e respondeu com a voz cavernosa, como se ecoasse de um túmulo: "Estou levando você. Para onde deve ir?" E então, apontou para frente. Carlos olhou e viu um penhasco. A estrada acabava abruptamente, sem qualquer barreira, sem aviso, apenas a queda livre e a escuridão lá embaixo. Tentou desviar, mas o volante não obedecia. O carro voou pelo abismo, o som do motor sumindo, engolido pelo vento e pela noite. Carlos fechou os olhos, esperando o impacto. Mas, ao abri-los, estava parado. Na mesma curva onde tudo começou. O carro desligado. A chuva cessara. O farol quebrado piscava uma última vez e apagava de vez. Olhou ao lado. O banco do passageiro. Vazio. Nenhum sinal do estranho. Apenas um chapéu velho e encharcado sobre o banco. Carlos respirou fundo. Ligou o carro e, tremendo, deu meia volta, decidido a nunca mais pegar aquele atalho amaldiçoado. Enquanto se afastava, pelo retrovisor, viu, na beira da estrada, o mesmo homem, de pé, erguendo novamente o polegar. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido com você. História 4. O turno duplo. Meu nome é Marcos e trabalho como vigia noturno há 8 anos. Já passei por hospitais, escolas, fábricas, mas nunca havia enfrentado nada como o que aconteceu no depósito de medicamentos da zona norte de São Paulo. Era um trabalho bem pago, o que já me deixou desconfiado desde o início. Quando um emprego de vigia paga o dobro do normal, sempre há algo errado. Mas eu precisava do dinheiro, então aceitei sem fazer muitas perguntas. O depósito era imenso, com corredores intermináveis, repletos de prateleiras que iam do chão ao teto. Milhares de caixas de remédios organizadas por categorias: antibióticos, analgésicos, psicotrópicos.
O lugar tinha um cheiro forte de produtos químicos que impregnava tudo. Meu supervisor, um homem magro chamado Rivaldo, me passou as instruções básicas. A ronda deveria ser feita a cada 2 horas, sempre seguindo a mesma route. Começar pelo setor A, passar pelos setores B e C e terminar no setor D, onde ficavam os medicamentos controlados. Ele enfatizou várias vezes que eu nunca deveria pular o setor D. Na primeira noite, tudo correu normalmente. O depósito era silencioso, apenas com o zumbido do sistema de refrigeração. Fiz minhas rondas conforme instruído, verifiquei todas as portas e alarmes e preenchi o relatório sem intercorrências. Foi na segunda noite que percebi algo estranho. Durante a ronda da meia-noite, quando cheguei ao setor D, notei que uma das prateleiras estava completamente vazia. Era impossível, pois todas estavam cheias no início do turno. Procurei por toda parte, mas não encontrei as caixas que deveriam estar ali. Relatei o incidente para o Rivaldo na manhã seguinte, mas ele disse que havia sido uma transferência de última hora e que eu não precisava me preocupar. Sua explicação não me convenceu, principalmente porque ele evitava olhar nos meus olhos enquanto falava. Na terceira noite, a mesma coisa aconteceu, mas dessa vez com uma prateleira diferente. E na quarta noite, foram 2 prateleiras vazias, sempre no setor D, sempre medicamentos controlados que simplesmente desapareciam durante meu turno. Decidi investigar por conta própria. Na quinta noite, em vez de fazer a ronda normal, me escondi atrás de uma pilha de caixas no setor D e fiquei observando. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos se aproximando. Eram 3 homens vestidos com jalecos brancos, carregando carrinhos de transporte. Eles se moviam com precisão, sabendo exatamente onde estavam os medicamentos que queriam. Trabalhavam em silêncio, carregando os carrinhos com caixas específicas de morfina, oxicodona e outros opiáceos. O mais chocante foi quando reconheci um dos homens. Era o próprio Rivaldo. Ele estava coordenando o furto dos medicamentos durante meu turno, provavelmente para vender no mercado negro. Era por isso que o emprego pagava tão bem. Eu estava sendo usado como álibi perfeito. Quando eles terminaram e saíram do depósito, voltei para a guarita e liguei para a polícia. Expliquei toda a situação e eles disseram que mandariam uma viatura para investigar. Mas conforme as horas passavam, ninguém apareceu. Por volta das 5 da manhã, Rivaldo chegou mais cedo que o habitual. Ele parecia nervoso e continuava olhando para os lados, como se esperasse alguém. Quando me viu, tentou disfarçar, mas eu percebi o pânico em seus olhos. "Como foi a noite, Marcos?" perguntou com uma voz forçadamente casual. "Tranquila, como sempre", respondi, fingindo não saber de nada. Ele assentiu, mas continuava inquieto. Foi quando percebi que havia outros carros estacionados do lado de fora do depósito. Carros que não estavam lá quando cheguei para trabalhar. Rivaldo se aproximou de mim com um sorriso falso. "Sabe, Marcos, você é um funcionário exemplar. Nunca teve problemas. Sempre faz seu trabalho direitinho. Seria uma pena se algo acontecesse com você." A ameaça era clara. Entendi que a polícia não havia vindo porque eles também estavam envolvidos no esquema, ou porque Rivaldo tinha contatos que impediram a investigação. Eu estava completamente sozinho. "Entendo perfeitamente", respondi, tentando manter a calma. "Não quero problemas para ninguém." "Ótimo. Então continuamos como está, né? Você faz seu trabalho, nós fazemos o nosso, e todo mundo fica feliz." Saí do depósito naquela manhã sabendo que nunca mais voltaria. Não apresentei demissão. Simplesmente desapareci. Mudei de cidade, troquei de telefone, fiz tudo para sumir completamente. Meses depois, vi na notícia que o depósito havia sido fechado por irregularidades e que vários funcionários foram presos por tráfico de medicamentos. Rivaldo não estava entre eles. Provavelmente fugiu antes da operação policial. Aprendi que algumas vezes o trabalho de vigia noturno não é proteger o local dos ladrões que vêm de fora, mas
dos que já estão dentro. E quando você descobre isso, sua vida pode estar em perigo. História 5. A faxineira do turno da madrugada. Meu nome é Conceição. Trabalho como auxiliar de limpeza no Hospital Geral há 20 anos. Sempre fiz o turno da noite porque pago melhor. E com 4 filhos para criar, toda a renda extra fazia diferença. Mas depois do que aconteceu na ala pediátrica, nunca mais quis trabalhar de madrugada. A ala pediátrica ficava no 3º andar e era o lugar mais silencioso do hospital durante a noite. As crianças dormiam cedo e as enfermeiras faziam as rondas em silêncio para não acordá-las. Era meu trabalho limpar os corredores e quartos vazios durante esse período. Sempre gostei de trabalhar na pediatria. Durante o dia, via as crianças brincando, rindo, e isso alegrava meu coração. Mesmo as que estavam muito doentes mantinham uma luz especial nos olhos. Era diferente dos outros andares, onde a tristeza pesava mais. Foi durante uma terça-feira de setembro que comecei a notar algo diferente. Por volta das 3 da manhã, enquanto limpava o corredor principal, ouvi risadas de crianças vindas do final do andar. Pensei que alguma criança havia acordado e estava conversando baixinho. Fui verificar, mas encontrei todos os quartos silenciosos, com as crianças dormindo tranquilamente. Ainda assim, as risadas continuavam, vindas da sala de recreação que ficava no final do corredor. A porta estava fechada, mas eu podia ver luz saindo por baixo dela. Abri a porta devagar e me deparei com algo que me deixou sem palavras. A sala estava cheia de crianças brincando. Algumas desenhando, outras montando quebra-cabeças, um grupo jogando bola. Todas vestiam aqueles camisões hospitalares típicos, mas pareciam completamente saudáveis e felizes. O mais estranho era que eu reconhecia alguns daqueles rostinhos. Era a pequena Ana, que havia morrido de leucemia 2 meses antes. O garoto Pedro, vítima de um acidente de carro. A menina Sofia, que não resistiu a uma pneumonia grave. Todas ali, brincando como se nada tivesse acontecido. "Tia Conceição!" gritou Ana, correndo na minha direção. "Vem brincar com a gente!" Meu coração disparou. Ana sempre me chamava assim quando estava internada. Era uma menina de 7 anos, muito carinhosa, que adorava conversar comigo durante as limpezas. Sua morte havia me deixado devastada. "Ana, filha, o que você está fazendo aqui?" perguntei, ajoelhando-me na sua altura. "Estamos brincando. É muito divertido aqui. Não dói mais nada, tia." "Olha," ela disse, fazendo uma pirueta que nunca conseguira fazer quando estava doente. Olhei ao redor e vi que todas as crianças estavam fazendo coisas que a doença as impedia de fazer quando vivas. Pedro corria sem muletas. Sofia respirava sem dificuldade. Um menino com paralisia cerebral caminhava normalmente. Era como se a morte tivesse libertado seus corpos das limitações que enfrentaram em vida. "Tia, você pode contar para nossas mamães que estamos bem?" pediu Pedro. "Elas ficam muito tristes quando vêm nos visitar." Foi quando entendi onde estava. Aquela era a sala onde as crianças que não resistiram às doenças ficavam esperando. Não era um lugar assombrado. Era um lugar de cura emocional, onde elas podiam ser crianças normais pela primeira vez em muito tempo. "Vocês não sentem dor?" perguntei, ainda incrédula. "Não, tia. Aqui ninguém fica doente. Podemos brincar o tempo todo", respondeu Sofia, mostrando um desenho colorido que estava fazendo. Passei quase 1 hora com elas, brincando, conversando, ouvindo suas histórias. Falaram sobre como não tinham mais medo, como se sentiam leves e felizes. Era reconfortante saber que não estavam sofrendo mais. Quando o amanhecer se aproximou, Ana me abraçou forte. "Tia, você precisa ir agora. Mas volta amanhã para brincar com a gente, tá bom?" Prometi que voltaria, mas quando saí da sala e olhei para trás,
tudo estava escuro e silencioso novamente. Os brinquedos estavam guardados, as mesas limpas, como se nada tivesse acontecido. Nas noites seguintes, sempre passava pela sala de recreação. Às vezes via as crianças brincando, outras vezes encontrava tudo vazio. Parecia depender de alguma coisa que eu não entendia completamente. Depois de 3 semanas, parei de ver as crianças. A sala permanecia sempre vazia durante minhas rondas. Acredito que elas finalmente encontraram paz e puderam seguir seu caminho. Mas aprendi algo importante naqueles encontros noturnos. A morte não é o fim para as crianças. É apenas o início de uma brincadeira eterna, onde não existe dor nem limitações. Elas estão bem, muito melhor do que jamais estiveram em vida. Hoje, quando vejo pais chorando pela perda de um filho, quero dizer que seus pequenos estão brincando em algum lugar, livres e felizes, esperando o momento certo de se reencontrarem. Eu sou o Victor, e esse é o Durma, se você for capaz. Se essas histórias dos corredores hospitalares da madrugada já te deixaram arrepiado, prepare-se para a próxima semana. Vamos entrar nos cemitérios durante o turno da noite, onde coveiros e vigias descobriram que nem todos os mortos descansam em paz. Relatos que vão te fazer questionar se a Terra realmente é o lugar de descanso eterno. Histórias que vão te acompanhar até seus piores pesadelos.